Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, internauta, telespectador do Opção para a Vida, você que está ligado conosco nessa manhã de quinta-feira, hoje 10 de março. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Ivan Marinho trazendo a conclusão da palavra que recebemos ontem. Ele foi um dos oradores, conferencista do encerramento, por sinal uma apoteose, foi uma reunião abençoadíssima. Depois de um ano em que nós não tínhamos participado de um encontro presencial, esse ano, com toda essa dificuldade, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Tivemos a oportunidade de celebrar mais uma edição do Encontro para a Consciência Cristã. Inclusive, queremos aqui parabenizar o pastor Helder Faber pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua confiança de que realmente tudo ia dar certo, como deu certo, né? Não podia ser diferente. Eu gostaria, nesse instante, de convidá-los para que fiquemos e nos deleitemos com esta música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley da Igreja do Calvário. E no bloco seguinte você terá a oportunidade de ouvir o pastor Ivan Marinho. Em Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser. Ao seu lado vou, bem seguro estou, seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus, meu amigo e protetor. A outra promessa. Quando passar pelo fogo,
vocês não se queimarão, as chamas não atingirão. Existia essa possibilidade de no cativeiro o povo fosse submetido ao fogo. E aqui trazemos à memória a história dos 3 rapazes, já na Babilônia, que foram colocados na fornalha. E ali, Deus deu grande livramento, porque nem um só cabelo foi chamuscado. Dentro da fornalha, com os 3 rapazes, existia um 4º elemento, que era o anjo do Senhor. Uma tipificação da pessoa de Cristo. Então, o que é que o texto está dizendo? Que Deus não promete que nós não passaremos pelos vitupérios da vida. Deus não promete que nós não estaremos diante de ameaças. Olha o povo encurralado diante do Mar Vermelho. Olha o povo impedido de entrar na terra prometida por causa de um rio. Olha os servos de Deus sendo colocados numa fornalha por se recusarem a adorar os ídolos. Mas em todos esses casos, Deus esteve presente, agindo, intervindo, operando. E o que dizer da igreja nos nossos dias? Foi o próprio Jesus que, após ressuscitar e triunfar diante da morte, do inferno, dos homens de Satanás, disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, todo o poder nos céus e na terra. Como que ia dizer: olha, eu sou o rei do meu reino, eu ressuscitei, eu triunfei, e o Senhor, o meu Pai, me deu todo o poder nos céus e na terra. E é com base nesse poder que eu delego a autoridade a vocês, para que vocês possam cumprir a missão, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando todas as coisas quanto vos tenho dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Evangelho de João, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, a promessa é clara. Nós gozamos da segurança de termos Cristo conosco todos os dias. E ainda que estejamos diante dos grandes embates da vida, das grandes provações, não temos por que temer. E aqui tem uma coisa que precisamos observar. Quando Deus, através do profeta Isaías, convida o povo a olhar para o passado, Deus está dizendo: da mesma maneira como eu operei no passado, eu opero hoje e sei como agir no futuro. O passado da igreja, a história da igreja, está diante da igreja para ensinar a igreja de que seja o que for que aconteça hoje ou amanhã, essa história nos dá a certeza e a segurança de que Deus está indo adiante de nós para nos abençoar, para nos guardar, para nos fazer triunfar diante de toda e qualquer situação. Mas o versículo de número 3 diz: porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. A terceira razão por que a igreja não deve temer ao passar pelas adversidades é porque o Deus a quem servimos é um Deus confiável. É um Deus cujos atributos nos convida a descansar nele.
Esse Deus nos convida a esperar nele, com toda a segurança, com toda a paz e com toda a tranquilidade. Eu sou o Senhor. É como se anteriormente o texto disse: confie pelo que eu sou capaz de fazer. Mas agora o texto está dizendo: confie pelo que eu sou. Por quem eu sou para Israel. Por quem eu sou para o meu povo, para a minha igreja. Que eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. Deus se apresenta aqui como sendo propriedade do seu povo. E isso, claro, no que tange à aliança. Deus se fez para nós o nosso Deus. Mas Ele não é apenas o Senhor do seu povo. Ele é o Salvador, o seu Salvador, o Redentor. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Síria. O que ele está dizendo? Eu dei as nações como resgate. Eu movi as nações. Eu fui capaz de sacrificar as nações para que você permanecesse de pé. E não só isso, gente. Ele foi capaz de sacrificar o seu filho. Deus move os céus e Deus move a terra. Deus move as nações e move os reis. Estabelece e retira os reis dos seus tronos. Tudo para cumprir o seu propósito na vida do seu povo. Mas, mais do que isso, Ele enviou o seu filho. Depois de levantar profetas e mais profetas. Depois de levantar reis, sacerdotes, juízes, para conduzir o seu povo na história, Ele enviou o seu próprio Filho. O Verbo se fez carne, se manifestou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele enviou o seu Filho com uma missão: morrer numa cruz. Ele é a oferta pelos nossos pecados. O sacrifício redentivo que fez com que nós saíssemos, fôssemos retirados, resgatados do reino das trevas, do império das trevas, para o seu reino de luz. Através de Jesus, Ele rasgou o nosso escrito de dívidas. Através de Jesus, da sua obra, do seu sacrifício, Ele quebrou a parede da separação. Ele apagou os nossos pecados. Ele cancelou a nossa dívida. Ele rompeu com as nossas maldições. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Portanto, é isso que Deus é para nós. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E há uma segurança, portanto, aqui, de que nós estamos debaixo de uma aliança eterna, gloriosa, perfeita. E que nada nem ninguém poderá anular os efeitos dessa obra realizada por Cristo na cruz. Bendito seja o Senhor. Então eu quero concluir trazendo algumas aplicações para nós. E a primeira delas, eu gostaria de me dirigir às pessoas que estão ansiosas, às vezes sofrendo de depressão, síndrome de pânico,
e você é crente, mas você tem passado por noites escuras e longas. Você tem passado por dias de desesperança. E talvez muitas vezes você pense que o Senhor te abandonou. Mas eu quero lembrar que quando a Babilônia veio e destruiu o templo, os muros de Jerusalém, levou cativo os melhores filhos de Israel, a sensação que se tinha, obviamente, naquele ambiente, é que Deus havia abandonado o seu povo. E Deus não havia abandonado. O fato é que Deus sabe como usar as tribulações, as provações, os tempos difíceis, as noites escuras e longas, para tratar com a nossa alma, a fim de que se cumpra aquilo que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperem para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um bem supremo para a sua vida, a vida eterna em Cristo Jesus. E se Ele está permitindo que você passe por todas essas situações adversas, é porque Ele, segundo a riqueza da sua graça, quer tratar com você, quer te dar mais maturidade, quer tornar a sua fé mais sólida diante das provações, quer aprovar a sua fé diante das provações, dos testes que você está sendo submetido. Então, olhe para o amanhã com esperança, sabendo que o Deus que te redimiu no passado, que agiu no passado para te salvar, enviando Jesus, Ele não te abandona jamais. Confie no Senhor, se prostre diante dEle na oração, clame pelo nome dEle, se aproprie dessa promessa de que Ele é o teu Deus, teu Redentor, o teu Salvador, o Santo de Israel. Em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que está passando por tempos de bonança, por tempos de prosperidade, saúde. Está tudo bem com sua família. Você está servindo a Deus com dedicação. Eu quero dizer para você que nada disso é virtude sua. Nada disso é merecimento seu. Não permita que os tempos de prosperidade lhe traga orgulho, lhe traga vaidade, lhe traga uma segurança diante das bênçãos. Sua segurança não está nas bênçãos de Deus. Sua segurança está no Deus de todas as bênçãos. Lembre-se de uma coisa. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, levou para uma terra que emanava leite e mel, uma terra próspera, de riquezas. Mas depois vieram os dias difíceis, tempos difíceis. Você quer ver uma coisa? Quando Deus levou Elias para o rio Quiriate, havia água para ele beber e os corvos traziam comida para ele comer, carne pela manhã e à tarde. Mas o rio secou. E Deus precisou levar ele para um outro lugar, a casa de uma viúva pobre. O que eu quero chamar a atenção é que mesmo que Deus lhe coloque diante de um rio, o rio seca. É por isso que você não pode colocar sua confiança nas bênçãos. Você precisa confiar em Deus. E use esses tempos de bênção para adorar, para ser grato, para ser generoso, para usar tudo que Deus te deu para abençoar o reino, a obra dele, para abençoar pessoas que estão orando, para Deus levantar gente como você e abençoar a obra missionária, abençoar o órfão, a viúva,
abençoar a igreja. Em terceiro lugar, eu quero me dirigir a você que me assiste e que ainda não desfruta dessa fé salvífica, não desfruta dessa fé salvadora em Deus. E você sabe, todos os caminhos que você tem trilhado são caminhos que não trazem a paz, a alegria, a segurança, muito menos a esperança eterna. Porque essas coisas você só pode conseguir em Deus por meio do seu Filho Jesus. Então eu quero convidar você a olhar para esse texto, a olhar para as promessas do Senhor, a olhar para o Senhor que se revela aqui, o Deus soberano, que diz, agindo eu, quem impedirá? O Deus que diz para você não olhar para as coisas passadas, não se agarrar com seus ídolos, com suas tradições religiosas, com seus vícios, seus pecados, mas entender que o Senhor é poderoso para te libertar e te dar um novo amanhã, sobretudo, uma esperança e uma perspectiva sobre a eternidade, por depois da vida, quando a morte chegar. Você poder ter a certeza de que há um novo céu e uma nova terra que Deus tem prometido aos seus. E que você também pode ter essa esperança. Basta crer em Jesus Cristo, entregar sua vida, os seus caminhos a Ele, confiar somente nele, não nos seus esforços, não nos seus méritos, não na sua religião, não na sua capacidade, não nas suas obras, mas na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, porque somente Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há salvação em outro nome a não ser em Jesus Cristo. Por isso Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus abençoe a todos que nos assistem, a todos que ouviram essa palavra, e que você possa confiar, esperar, servir e adorar o único Deus verdadeiro. Deus abençoe o programa Opção pela Vida, que ele continue sendo um canal para a glória de Deus. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Acredito que você foi enriquecido, abençoado através de toda essa exposição da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Aurivan Marinho, que foi um dos preletores do encerramento da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Amanhã não perca, estaremos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Deixamos as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a sua vida e você vai se deleitar nesses instantes finais com esta música para o seu enlevo espiritual. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país?